citada pelo presidente como área que seria prioritária em sua gestão, a educação manteve-se sob os holofotes do país inteiro nos primeiros 6 meses do governo, foi alvo de um corte bilionário de gastos públicos, o que motivou alguns dos maiores protestos populares de rua registrados neste primeiro semestre. A redução no orçamento para a área não agradou. Pesquisa de opinião divulgada esta semana pela CNI-Ibope, na quinta-feira, 27/6, aponta que o índice de desaprovação popular com as políticas educacionais de Bolsonaro subiu de 44% para 54% entre abril e junho, puxando para baixo a aprovação do governo como um todo. A educação, que antes era a segunda área mais bem avaliada da gestão, caiu para a quinta. Antes dele, o titular da pasta era Ricardo Vélez Rodrigues, demitido em 8 de abril em meio a disputas entre diferentes alas dentro do ministério. Críticos diziam que o MEC estava dividido entre ideológicos ligados a Olavo de Carvalho, militares e técnicos e depois de diversas medidas polêmicas do ministro. As principais delas, Vélez havia pedido que escolas filmassem os alunos cantando o hino nacional, mas voltou atrás quando veio à tona que ele não tinha autorização parental para isso. Ele também defendeu, em entrevista ao jornal Valor Econômico, revisar os livros didáticos para mudar a forma como eles retratam o golpe de 1964 e a ditadura militar. As trocas de cargos no MEC não ficaram restritas ao primeiro escalão, o INEP, instituto responsável pelo Enem e por diversas outras avaliações do ensino brasileiro, está em seu quarto presidente desde a posse do novo governo. A Secretaria Executiva do Ministério teve 5 nomes publicamente indicados ao posto. Para muitos analistas de educação, isso favorece a paralisação de importantes programas do MEC, com potenciais prejuízos à já problemática educação brasileira. A partir do final de abril, a atenção do país se voltou ao orçamento do MEC, a partir da declaração de Weintraub de que seriam cortadas as verbas de universidades federais que não tivessem desempenho satisfatório e promovessem balbúrdia nos campi. Mais tarde, o corte foi estendido a todas as universidades federais, inicialmente anunciado como 30% da verba total e, depois, 30% do orçamento discricionário, ou seja, de gastos não obrigatórios, o equivalente a mais de R$1,50 bilhão. Mas o contingenciamento se estendeu também a outros institutos federais de educação, a concessão de bolsas, veja mais abaixo, e até a programas ligados à educação básica, área considerada prioritária pelo próprio governo. Em vídeo que se tornou célebre, em 9 de maio, Weintraub e Bolsonaro usaram chocolates para explicar o bloqueio de recursos nas universidades. A gente não está falando para a pessoa que a gente vai cortar. Deixa para comer o chocolate, depois de setembro, após a reforma da Previdência, declarou o ministro. Na esteira do contingenciamento de gastos, a CAPES, fundação vinculada ao MEC que concede bolsas de pós-graduação, anunciou em maio cortes em seu orçamento, o que gerou novas críticas da comunidade acadêmica, ante o grande impacto potencial da medida sobre a produção acadêmica do país. Segundo a CAPES, porém, todas as bolsas já concedidas serão mantidas, no Brasil e no exterior. A entidade afirma ter feito um bloqueio preventivo de bolsas que ainda não haviam sido concedidas para estudantes. Os cortes de gastos serviram de gatilho para mobilizações populares pela educação, que levaram milhares de pessoas às ruas do país em 2 ocasiões, 15 de maio e 30 de maio. Não sabem a fórmula da água. São uns idiotas úteis, uns imbecis, sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais no Brasil, declarou o presidente. Em entrevista posterior, ele afirmou que exagerou ao chamá-los de idiotas. O certo é, que são, inocentes úteis. São garotos inocentes, nem sabiam o que estavam fazendo lá. Na segunda manifestação, a polêmica veio de um comunicado do MEC, de 30 de maio, afirmando que professores, servidores, funcionários, alunos, pais e responsáveis não são autorizados a divulgar e estimular protestos durante o horário e no ambiente escolar.
Em resposta, o Ministério Público Federal pediu uma retratação pública do MEC e recomendou que o Ministério se abstenha de cercear a liberdade dos professores, servidores, estudantes, pais e responsáveis pela prática de manifestação livre de ideias e divulgação de pensamento. O MEC afirmou que sua nota inicial respeita fielmente a Constituição e tem o propósito de alertar para o eventual uso indevido de instituições públicas fora de suas finalidades legais para atender interesse ou ideologia pessoal. Por fim, as manifestações do ministro Weintraub nas redes sociais também chamam a atenção. Numa das mais famosas, ele apareceu com um guarda-chuva para dizer que choviam fake news sobre as verbas do MEC para a reconstrução do Museu Nacional. Algumas postagens mais recentes, porém, foram mais polêmicas. Ao comentar o caso do oficial da FAB, Força Aérea Brasileira, detido na Espanha pelo transporte de 39 quilos de cocaína, ele escreveu: "No passado o avião presidencial já transportou drogas em maior quantidade. Alguém sabe o peso do Lula ou da Dilma?", ao que o PT respondeu que pretende processar o ministro. Sobre o mesmo tema, Weintraub escreveu: "Tranquilize os guerreiros do PT e de seus ACPs, o responsável pelos 39 quilos de cocaína nada tem a ver com o governo Bolsonaro. Ele irá para a cadeia e ninguém de nosso lado defenderá o criminoso. Vocês continuam com a exclusividade de serem amigos de traficantes como as Farc." O curioso, nesse caso, é o uso da palavra ACPs, que quer dizer petiscos. A suposição é que Weintraub quisesse dizer adeptos ou aceclas. A falência, no início de abril, da gráfica que imprimiria as provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, e o troca-troca no comando do INEP, órgão responsável pelo exame, suscitaram dúvidas quanto a se será possível cumprir o calendário da prova, para a qual há mais de 5 milhões de estudantes inscritos. Em 21 de maio, o MEC anunciou o contrato com a gráfica válida para imprimir a prova e afirmou que o calendário dos exames está mantido. Como anunciado, o Enem 2019 será aplicado nos dias 13 e 10 de novembro, declarou Weintraub. Os participantes podem ficar tranquilos porque todas as datas serão cumpridas. A prova está sendo preparada e a gráfica, de segurança máxima, está garantida. Outro é o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que é a fonte da maioria dos recursos que financiam a educação básica pública do país. O fundo tem cerca de 150 bilhões de reais por ano, vindos de impostos como o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e de transferências federais obrigatórias pela Constituição. O problema é que, por lei, o Fundeb expira no ano que vem, deixando uma grande incógnita sobre qual será o mecanismo de financiamento da educação a partir de 2020. Há movimentações no Congresso para tentar aprovar uma proposta de emenda constitucional, PEC, que torne o Fundeb permanente, mas o tempo é curto. PSS exigem votação em 2 turnos no plenário da Câmara dos Deputados, com os votos de ao menos 3/5 dos deputados. Do lado do governo, o ministro Weintraub já se mostrou favorável a aumentar o aporte da União ao Fundeb. Hoje, 10% dos recursos do fundo vem do governo federal, atendendo uma reivindicação de agentes da educação pública. Sou a favor de aumentar os recursos, mas também de cobrar algumas metas, declarou o ministro em 22 de maio. E a segunda sigla PNS refere ao Plano Nacional de Educação, lei aprovada pelo Congresso em 2014 com 20 metas para a educação do país a serem cumpridas em uma década, até a 2024. Chegamos neste ano à metade desse percurso sem que a grande maioria das metas tenha sido cumprida e a avaliação de especialistas é que praticamente já não há tempo hábil para cumprir muitas delas. Uma das primeiras medidas do governo Bolsonaro no MEC foi a criação de uma secretaria de alfabetização, em meio a um rearranjo no ministério que levou à extinção de outra secretaria, voltada à promoção da inclusão social na educação. A nova Secretaria de Alfabetização está sob o comando de Carlos Nadalim, que foi aluno de Olavo de Carvalho e é crítico de Paulo Freire. A subpasta entrou em uma polêmica em torno de método de alfabetização,
diante da sinalização de que o método fônico seria privilegiado em detrimento de outros, o que gerou crítica de especialistas. O fato é que o problema da alfabetização ainda é crucial no país. Cerca de 1/3 das crianças brasileiras não saem plenamente alfabetizadas do terceiro ano do ensino fundamental. E, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil ainda tem 11,3 milhões de pessoas de 15 anos ou mais que são analfabetas, o equivalente a 6,8% da população.